Hoje é 18 de dezembro de 2019. O cronista acaba de dar umas boas risadas porque havia dito na segunda-feira que ia tirar uns 10 dias de férias, inclusive desta crônica quase diária que faz, mas não resistiu, mesmo porque se quando fosse viajar para o litoral, houve notícia no fim de semana de que se levava um período de 9 horas para se chegar ao litoral, lá Maresias, etc. 9 horas de automóvel para conseguir-se um banho de mar, embora gostoso, não vale a pena. Então, este velho comentarista de direito penal e processo penal, por enquanto, fica em São Paulo e deu uma examinada nos jornais de hoje. CNJ veta que juiz comente decisão de colega e declare apoio político nas redes. Isso é um pronunciamento do ministro Toffoli, correspondendo a manifestações de juízes que têm, inclusive, páginas na internet e se manifestam, às vezes, sobre decisões proferidas ou prolatadas também por outros magistrados. Isso constituiu sempre uma preocupação muito grande deste antigo criminalista que se policia muito para não se manifestar, por exemplo, quanto a um processo entregue à defesa de um colega, porque tem receio até mesmo de prejudicar a andadura daquela causa. Os colegas precisam ter tranquilidade suficiente para poderem adiantar seus pontos de vista e suas manifestações escritas correspondentes às causas. E este escriba se recorda de que viu alguma coisa, não sabe se no Estadão ou na Folha, ou de hoje ou de ontem, em que o próprio ministro Toffoli faz determinada afirmativa correspondente ao fato da Lava Jato ter destruído algumas empresas, qualquer coisa nesse particular. E leu o cronista uma pequena notícia, ou ao lado, ou em outro diário, em que o ministro Marco Aurélio contesta a afirmativa do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmando que, ao contrário, a Lava Jato teria propiciado a construção e o fortalecimento de uma outra empresa, qualquer coisa nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que o CNJ veta que juiz comente decisão de colega e declare apoio político nas redes, um outro ministro da Suprema Corte afirma o contrário. E há algum cronista aqui também, examinando isto tudo, que atribui esse conflito todo entre personalidades ao fato de se dar publicidade aos debates nos tribunais, principalmente aos debates concretizados na Suprema Corte. E tem razão, sim. Tem razão, porque são conflitos, são debates, são divergências entre personalidades diversas, fortes. Aliás, por exemplo,
A maior injúria já feita a um advogado no Supremo Tribunal Federal foi concretizada pelo ministro Joaquim Barbosa, enquanto o era, porque na medida em que o advogado à tribuna insistia numa manifestação correspondente a uma reivindicação que fazia a Suprema Corte, o ministro Joaquim Barbosa, conhecidíssimo em razão daquele temperamento, aquele gênio fortes, e uma criação que era um privilégio, uma prerrogativa dele enquanto presidente da Suprema Corte, disse à segurança da Suprema Corte, do Supremo Tribunal que o Brasil tem, acenando a segurança daquele egrégio tribunal: tirem esse homem daqui. E a segurança realmente segurou o moço pelo braço e, se quando ele se recusasse a deixar a tribuna, o retiraria a força física, já esboçada, aliás. Isso aconteceu, a advocacia toda do país ficou conhecendo aquele fato físico e a deseducação, sim, do ministro Joaquim Barbosa, hoje advogando, por sinal, deve ter feito aquilo que entendeu adequado, mas aquilo que entendeu adequado teve divulgação no país todo e até no exterior, e foi carismaticamente preservado pela TV, pela internet. Então já se vê, enquanto o presidente do Supremo Tribunal Federal emite um regulamento, sim, sobre as condições em que as manifestações do juiz devem ser postas a público, o próprio companheiro seu, acostumado evidentemente ao debate público, porque hoje todas as decisões da Suprema Corte, maiormente aquelas que tratam de assuntos pioneiros no sentido de resolver conflitos nesta nossa nação, até ali há divulgação para o Brasil inteiro. Uma qualidade, um comportamento que hoje já é rotineiro nas atividades do Supremo Tribunal Federal, um defeito, um provisório fator que demonstra a capacitação de cada qual a envergar a toga da Suprema Corte. É ruim, é bom, mas hoje cada um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, na medida de seu temperamento mais forte, mais reservado, mais tímido até, mais cauteloso, dos ministros e das ministras, cada um deles hoje é posto à prova em todas as sessões, a fim de que o povo, o público, aqueles que vêm, possam demonstrar maior aprovação ou uma certa dose até de reprovação à manifestação de qualquer um deles. Isso é hoje já definida e definitivamente encastoado no porvir e no presente do Supremo Tribunal Federal. As sessões, maioria delas, é pública a maioria e não se pode voltar atrás sob pena de se censurar manifestações
de se censurar manifestação, que hoje é costumeira no comportamento do Supremo Tribunal Federal. O futuro dirá se isso é bom ou se é ruim. Mas a verdade é que isso se demonstra, até mesmo essa publicização, nas manifestações da Igreja Católica, em que o Papa Francisco abriu o segredo da Igreja sobre a investigação de abusos sexuais do clero em muitas ou multifárias condutas postas na imprensa. O Papa abriu as investigações e vai mandar aquilo tudo, aquela complementação toda que há nas investigações do Vaticano, vai mandar à Justiça Comum para exame. E houve muitos padres, sacerdotes que foram postos fora da batina em razão disso, o que é extremamente angustiado para os católicos apostólicos romanos, como é o caso deste escriba, embora não seja obsessivo, não é um católico praticante, mas é um católico que teme Nossa Senhora, de quem, aliás, quer ser amigo. Então, o próprio Papa abriu os segredos do Vaticano, enquanto o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, pretende censurar a manifestação dos juízes. Mas é complicado mesmo um juiz se manifestar publicamente, correspondentemente ao tirocínio, à competência ou à manifestação de um colega que trabalha parede e meia, às vezes no próprio tribunal. O povo começa a tratar o juiz como o Toffoli, o Marco Aurélio, o Fux, não mais Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio Melo, Sua Excelência, o ministro Fux. Isso reverbera. Isso reverbera em todas as áreas de divulgação, da capacitação de um ou outro profissional, em qualquer das áreas intelectuais até, em que o povo costuma tramigrar. Por exemplo, este escriba tinha e tem ainda hoje uma implicância muito grande quando o chamam de Seu Paulo. Já desses alguém chamou este escriba de Seu Paulo na polícia, uma autoridade policial menos disciplinada e menos educada no trato com seus confrades ou com seus primos no exercício da investigação ou no exercício da arte e da defesa, e ouviu o seguinte: você me chama de Paulinho. Me chama de Paulinho. Me chama de meu irmãozinho, mas de Seu Paulo, não. A gente não gosta. Como o ministro não deve apreciar ser chamado de "Ô Toffoli, você". Outro dia, aliás, houve uma colega que foi sustentar numa dessas cortes, quem sabe até no Supremo Tribunal Federal, e chamou os ministros de vocês, e foi verberada até com uma certa dose de elegância por um dos ministros, um dos 11 que perfilam o Supremo Tribunal Federal, dizendo à colega que não devia chamar os ministros da Suprema Corte de você. O tratamento deveria ser outro, mas isso aí é a consequência exatamente da internet, da divulgação que se dá
a personalidade de cada um, como se fosse um jogador de futebol, de seleção, o Pelé, o Jairzinho, o Neymar, Ninguém chama o Neymar de Vossa Excelência, o Jairzinho é do século passado. De Vossa Excelência, senhor Jair, seu Jair, não. Jairzinho, é Toffoli, é Marco Aurélio, e etc. A divulgação da personalidade, da persona, pela televisão ou pela internet, costuma popularizar os juízes e costuma popularizar também os ministros e os juízes mais acidulados na gradação da jurisdição. Faz parte desta condição rapidíssima em que as coisas acontecem na nossa nação e no nosso país. Dito isto, vamos fechar os jornais. Há muito mais coisa a ser comentada, inclusive uma declaração do prefeito de São Paulo, que está no hospital purgando lá um acidente de percurso e afirmando que enquanto ele estiver ativo no combate àquele acidente de percurso, ele vai continuar trabalhando e mantendo a prefeitura enquanto der, e ele pretende que dê sempre. Este escriba conheceu Mário Covas, que é um exemplo de dedicação e de resistência às atividades políticas. Conheceu Mário Covas quando ele era muito mais antigo. Mário Covas. Conheceu Mário Covas enquanto Covas era presidente de uma junta eleitoral em Santos, cidade de onde este escriba veio para morar e ficar em São Paulo até o último de seus dias. E se recorda de que Mário Covas totalizava os votos usando ábaco. Não havia ainda computadores quando este escriba era moço, já faz quase um século. E Covas totalizava os votos num ábaco. Era uma criatura fabulosamente decidida e um exemplo para a família toda e para todos aqueles que eram amigos de Covas, enquanto Covas estava aqui conosco. Então, esse moço, Bruno Covas, dá uma demonstração muito grande de que há de voltar, há de estar conosco durante muito tempo. Este escriba não o conhece bem, aliás, não o conhece minimamente, conheceu o seu antecessor na família. Aquele, Mário Covas, este escriba conheceu direitinho e torcia pelo primeiro, está a torcer pelo segundo. Vamos lá, porque São Paulo, moço, São Paulo precisa de você. E precisa muito da sua mocidade, da sua energia, da sua determinação, da sua simpatia e da sua vontade de estar sempre aqui nesse mundo de Deus conosco e nós com você. O escriba se dedicou outro dia a ler um livro posto a público por um desses cientistas que nós encontramos por aí, e a certa altura esse cientista escreveu que a vida e a morte são, no fim das contas, problemas técnicos. São problemas técnicos que às vezes nós resolvemos e outras vezes não conseguimos resolver, mas enquanto estivermos a resolver esse problema técnico, cada um a seu modo, vamos lá, porque viver é muito gostoso, é muito bom,
e cada um de nós pode contribuir na medida das suas possibilidades para que esse mundo e essa nação melhorem um pouquinho. Vamos lá, e lá na Vevá.